Neemias foi um líder num tempo muito difícil, que nem se preparou para ser líder, que nem imaginava que seria líder, mas que Deus o fez líder e o fez um líder para cumprir um propósito para a sua glória: restaurar Jerusalém e restaurar especialmente as pessoas que estavam vivendo em miséria ali em Jerusalém. Como resultado do pecado, da idolatria, da imoralidade, do distanciamento de Deus que aconteceu no meio do povo de Deus, isso primeiro aconteceu no norte, na parte de Israel do norte, as 10 tribos que seguiram a Jeroboão, quando Israel foi dividida em 2 reinos através da vida de Roboão, filho de Salomão. Quando ele começou a reinar, ele não atendeu a voz do povo pedindo para que ele relaxasse um pouco a pesada carga de impostos que estava sendo colocada sobre eles. Ele, ouvindo o conselho com os mais novos, com os mais velhos primeiro, os mais velhos disseram para ele: olha, se você fizer isso, esse povo vai voltar o coração para você, você vai ter o coração desse povo, você vai governar bem. Ele, tá bom, e resolveu ouvir o conselho dos mais novos. Os mais novos que cresceram com ele no reino, disseram para ele: faz isso não, bobo, aumenta a carga. Fala para ele: se meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Está dizendo isso para se referir a um tipo de chicote, um tipo de instrumento utilizado para a tortura. Eu vou castigar vocês ainda mais. E por causa dessa palavra, Israel foi dividido naquele dia. 10 tribos do norte seguiram a Jeroboão. E aí o que foi dito? Que temos nós com o filho de Davi? E seguiram Jeroboão. E desde aquele momento Israel se dividiu em 2 reinos: reino do norte e reino do sul. No reino do norte jamais se levantou um rei que fizesse o que era reto perante o Senhor. No ano 622 a.C., eles foram levados para o cativeiro assírio. Por causa da sua constante idolatria, por causa de nunca se levantar lá um rei que fizesse o que era reto perante o Senhor, eles foram para o cativeiro assírio. Israel do sul foi um pouco diferente, porque em Israel, na parte sul, em Judá, se levantaram alguns reis que fizeram o que era reto perante o Senhor. Mas alguns reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Em especial, Manassés. E quando Manassés fez tudo o que ele fez, digamos que a longanimidade de Deus chegou ao fim. Embora ele retardou um pouco o juízo, ele disse: agora eu vou trazer juízo e vocês vão para o cativeiro também. E Deus começou a levantar os seus profetas. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que os profetas, Isaías, Jeremias ele profetiza sobre o cativeiro e ele ainda vive uns dias no cativeiro babilônico. E aí Israel do sul é levado para o cativeiro babilônico. E aí, por causa da idolatria, por causa da imoralidade que sempre está associado à idolatria, esse povo que preferiu viver no pecado e não dar ouvidos à voz do Senhor, foi levado para o cativeiro. E aí, eles se rebelaram algumas vezes contra o Império Babilônico, e por causa de se rebelar, foram praticamente destruídos. Jerusalém estava não tinha muros. O povo que vivia em Jerusalém, eles não tinham nenhum tipo de proteção. Os muros funcionavam sempre como uma proteção para a cidade. Naquele tempo não tinha proteção, de tal maneira que se alguém quisesse infiltrar no meio deles e saqueá-los, fazia isso, entrava e saía e não tinha ninguém que podia retê-los. Dentro do convívio em Jerusalém naqueles dias, acontecia que os irmãos, ou seja, os próprios judeus, tinham uma capacidade, diante de todo esse quadro caótico que estavam vivendo, ainda escravizavam seus irmãos. Ainda tornavam seus irmãos escravos seus, que tinham uma condiçãozinha um pouco melhor, tornavam seus irmãos escravos deles. O quadro era caótico. E era isso que estava acontecendo. E é isso que nós vamos começar a meditar sobre nessa noite. Quando nós vivemos numa condição assim, quando percebemos que há circunstâncias em torno de nós que estão caóticas, que estão difíceis, que estão às vezes impossíveis de ser mudadas,
Deus pode sempre fazer alguma coisa nova, mesmo que pareça impossível. Jamais se levanta alguém. Quando você olhava para Jerusalém, você jamais imaginava que alguma coisa diferente daquilo que estava acontecendo lá pudesse acontecer. Alguma coisa diferente, alguma mudança, alguma transformação, alguma restauração. Ninguém imaginava que uma coisa dessa podia acontecer. Nunca se levanta ninguém preocupado com isso. Simplesmente eles estavam vivendo a vida a cada dia do jeito que vai ser descrito aqui por Anani e alguns dos irmãos, algumas pessoas que vieram da província. Nós vamos ao texto, depois eu continuo. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Muito provavelmente ele era descendente de Davi. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, ou seja, se não foram deportados para a Babilônia, eles ficaram lá em Jerusalém. E acerca da própria Jerusalém, né? Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Essa é a condição, essa é a realidade. É assim que eles estão vivendo agora, em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Nosso Deus e nosso eterno Pai, estamos diante da sua palavra nessa noite e para a tua glória te suplicamos. Sê propício a nós. Em nome do Senhor Jesus, vem falar ao nosso coração. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós suplicamos pelo Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, edifica a nossa vida para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, desafia o nosso coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, incomoda a nossa vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, desperta-nos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, faz a tua obra no nosso meio, para a honra e a glória do teu santo nome, porque nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor e nós suplicamos o Senhor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero começar pelo final, pelo que quem era Neemias. Neemias, ele muito provavelmente era descendente de Davi. Alguns textos bíblicos que parece que, se você fizer um estudo deles, parecem corroborar essa ideia. Mas preste atenção numa coisa. Esse homem,
ele nunca viveu essa realidade que estava acontecendo lá em Jerusalém de perto. Ele não nasceu lá. Muito provavelmente ele nasceu no exílio. Seu pai foi para lá exilado e ele nasceu no exílio. E ele teve um privilégio de poucos mesmo. Porque sendo judeu, ele teve o privilégio de assistir na corte de Artaxerxes, que era o rei. Ele teve o privilégio de ser o copeiro do rei. E o copeiro aqui, o que os estudiosos mostram para nós, que é muito mais do que ser apenas o provador oficial do vinho que o rei ia beber. Neemias, ele tinha a função de primeiro-ministro e de mestre-sala, ou mestre-cerimônia. Ele que organizava as coisas no palácio. Ele tinha uma função muito importante junto ao rei, junto a Artaxerxes. Ele tinha responsabilidades não só em relação a provar o vinho do rei, antes que o rei bebesse, mas ele tinha responsabilidade administrativa também naquele lugar. E então, entendendo a sua posição, né? Ele vai, depois a gente vai ver adiante, ele vai realizar algumas coisas, porque nós podemos usar, sim, e devemos, a posição que Deus nos dá nessa vida para de alguma coisa fazer de algum modo fazer alguma coisa em favor da vida de alguém, é o que vai acontecer com ele. Mas vamos por partes. Primeiro a gente entende quem é Neemias, alguém que não viu essa realidade de perto, que não conhecia essa realidade de perto, do que estava acontecendo em Jerusalém. Muito provavelmente ele sabia da história porque ele estava lá e ele era judeu. O seu pai deve ter lhe educado e contado o que aconteceu com Jerusalém e o cativeiro, como eles foram para lá. Então, sabedor que ele era parte desse povo, quando chega Anani, o seu irmão, e alguns que estão vindo lá da província, ou vindo lá de Jerusalém, ele então, eu não sei se essa pergunta é intencional, não posso definir isso. Eu não sei se essa pergunta é aquele tipo de pergunta, você está vindo de lá, e aí, como é que está lá, está tudo bem? Ou se ele realmente quer saber qual é a realidade. Eu não sei se ele está sendo intencional nessa pergunta. Nós nem sempre somos intencionais nas nossas perguntas. A gente muitas vezes pergunta assim, Cacilda, você está bem? Mas é no vazio, a gente não faz isso porque a gente realmente está interessado se a pessoa está bem. Não é verdade? Quem de nós não pode ser acusado de ter feito isso já? Só aquela pergunta mais por educação e nunca por interesse de fato. E então não sei se essa pergunta era intencional, mas ele a fez. E como ele a fez, ele vai receber a resposta. E o diferencial não está na pergunta, o diferencial está na recepção da resposta. Porque ele diz assim, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Aí vem a resposta, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A realidade de Jerusalém, o que é Jerusalém? Biblicamente falando. Leia os Salmos. Jerusalém está edificada como a cidade do grande rei, cercada pelos montes. Não é assim que ele diz? Os nossos pés pararam diante das suas portas, ó Jerusalém. Não é assim que você lê no Salmo? Era um lugar da adoração, era um lugar do culto, era um lugar onde estava o templo, era um lugar da adoração a Deus, era um lugar onde as tribos do Senhor, como Davi diz lá nos Salmos, onde eles faziam a peregrinação, e aqueles cânticos que nós temos lá na palavra de Deus, ali cânticos 100 e alguma coisa, você vai ver que são cânticos de romagem, cânticos de peregrinação, que as pessoas que não moravam em Jerusalém, mas eles subiam para lá, para as festas fixas, eles iam para lá para adorar. Então, quando eles subiam para lá para adorar, e aí, quando eles chegavam em Jerusalém, os pés deles paravam diante de Jerusalém, e eles ficavam extasiados. O próprio Cristo entrando em Jerusalém, ele também parou. E o que a Bíblia diz que aconteceu com Cristo, quando ele chegou em Jerusalém?
Quando Jesus chega em Jerusalém, ele está às portas de Jerusalém, Jesus chora. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu, como a galinha, amparo os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu quis cuidar de você, mas você não quis. Por isso você teve que passar por isso, por tudo isso, e ainda passará por muito mais. Então Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade do rei Davi, aleluia. Jerusalém é a cidade onde está o templo, o lugar do culto, o lugar da adoração a Deus. Mas o que é Jerusalém nesse contexto aqui agora? Nada. Jerusalém está com seus muros derribados, está com suas portas queimadas. E quem está vivendo em Jerusalém, está vivendo em grande miséria e em grande desprezo. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas que vivem em torno de nós e que não conhecem Cristo Jesus, elas estão vivendo do mesmo modo, elas estão vivendo em miséria, elas estão vivendo em desprezo, e às vezes elas não estão vivendo em miséria e desprezo num lugar onde os muros estão derribados e as portas estão queimadas. Às vezes elas estão vivendo em miséria e desprezo dentro de um lugar opulento, dentro de uma casa boa, dentro de um lugar muito bacana, de um lugar muito opulento, por assim dizer, mas essa pessoa está vivendo em miséria e desprezo simplesmente porque o pecado destrói a vida das pessoas, como está destruindo Jerusalém nesse momento aqui. O pecado causou tudo isso, o distanciamento de Deus, a distância que esse povo que se chamava pelo nome de Deus, esse é o povo que se chama pelo nome de Deus, esse é o povo de Deus, esse é Israel de Deus. Esse é o povo que se chama pelo seu nome, e o povo que se chama pelo nome de Deus, agora está vivendo em miséria e desprezo. Mas não é diferente o quadro nos nossos dias. Olha ao seu redor, olha o que está acontecendo ao seu lado, veja o que está acontecendo no seu trabalho, com as pessoas com quem você convive. As pessoas estão em miséria e desprezo espiritual, simplesmente porque elas são escravas do pecado e não conhecem a verdadeira luz, não conhecem a verdade, não conhecem o caminho, não conhecem a verdadeira paz, eles não conhecem Cristo Jesus. E o que Deus nos chama como seu povo é a fazer o mesmo que Neemias. Nos preocupar com as pessoas de forma mais intencional, e não simplesmente uma pergunta no vazio, está tudo bem? Sabe de uma coisa? Nós já sabemos que não está tudo bem. Às vezes está comendo, está vestindo, está viajando, está fazendo uma série de coisas, mas a vida está em miséria, a vida está em desprezo, porque não conhece Jesus Cristo de Nazaré. Esse desprezo se tornará uma realidade eterna, deplorável, porque o homem no final estará eternamente separado de Cristo, se ele não conhecer o Evangelho. Deixa eu dizer, às vezes a gente fica pensando no trabalho, e pessoas com quem a gente convive. Não, essa realidade às vezes está lá dentro da sua casa. Às vezes ela está lá no seu pai, que nunca se rendeu ao Evangelho de Cristo Jesus. Está lá na sua mãe, que às vezes diz que é crente, mas nunca conheceu o Evangelho de Jesus Cristo de verdade. Nunca nasceu de novo, nunca teve uma transformação real e verdadeira de vida. Na verdade, a vida é uma miséria. A vida só é transformada quando nós conhecemos a verdade do Evangelho, quando Cristo Jesus realmente transforma a nossa vida, nós nascemos de novo e sabemos quem Ele é de fato e de verdade. Enquanto isso não acontece, é pura religiosidade. A religiosidade, veja onde ela conduziu esse povo. Esse povo era religioso. Antes de tudo isso acontecer, sabe o que eles pensavam? Templo do Senhor, templo do Senhor. O que o templo do Senhor significava? A presença de Deus no meio do povo. Então eles diziam, os inimigos nunca vão entrar aqui, eles nunca vão nos conquistar, sabe por quê? Porque o templo do Senhor está aqui. Então a presença do Senhor está aqui, Ele nunca vai deixar o inimigo entrar aqui. Pois Deus não só deixou o inimigo entrar, como o templo foi destruído, os muros foram derribados, as portas foram queimadas e o povo está vivendo em grande miséria e desprezo. Estão entendendo? Isso é o que a religiosidade produziu.
O homem não precisa de ser religioso. O homem não precisa simplesmente estar aqui nessa igreja nessa noite. O homem precisa nascer de novo. Ele precisa saber quem é Jesus Cristo de Nazaré. Porque se ele não conhecer Jesus Cristo de Nazaré, ele está eternamente condenado, eternamente perdido. Não tem ato religioso que nos salve. Essa é a mais pura realidade bíblica. Esse povo tinha um evangeliquez nos lábios, que a gente chama hoje. Eles tinham uma fala de Deus. Eles tinham conhecimento de Deus. Eles sabiam os rituais. Eles sabiam a adoração. Eles sabiam as ofertas. Eles sabiam as festas fixas. Sabiam de tudo isso. Mas olha o jeito que eles estão vivendo. Olha o jeito que eles estão vivendo. Olha onde a religiosidade deles conduziu a vida deles. Por quê? Porque por trás dessa religiosidade estava escondido o quê? O pecado. A imoralidade. A idolatria. Eles queriam associar a adoração com a adoração a outros deuses. A adoração a Deus, a adoração a outros ídolos. Então, essa é uma situação de absoluta miséria e desprezo. É assim que muitas pessoas estão vivendo em torno de nós. E às vezes nós estamos caminhando com essas pessoas ao nosso lado, rindo para elas, conversando com elas, comendo com elas, e elas indo para o inferno e a gente não faz nada. Como eu disse, às vezes é um irmão de sangue, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, mas a gente nunca parou para fazer o que Neemias fez aqui. Preste atenção comigo. Quando é que as coisas mudam? Quando acontece uma transformação. Alguém vai falar assim, Deus não depende da nossa oração para fazer alguma coisa. Com certeza, Ele não depende. Mas Ele diz que se a gente não orar, Ele não vai fazer. Por quê? Porque Ele depende delas? Não, é porque no seu propósito Ele diz que a gente tem que orar. A gente tem que jejuar. A gente tem que se humilhar. Deus não faz as coisas através de nós, por causa de nós. Ele faz as coisas através de nós, apesar de nós. E como nós temos essa consciência, o que a gente faz? A gente se humilha para que Ele faça. O problema é que eu comendo e bebendo, e me divertindo com o meu familiar, eu estou satisfeito. Que ele é tão bonzinho, é tão bacana, é tão legal estar com ele. Mas sabe de uma coisa? Um dia você vai estar à direita e ele à esquerda. Se ele morrer nessa condição, você vai estar à direita e ele à esquerda. Os da direita, o Senhor Jesus vai dizer para eles, vinde. Estou fazendo com a mão esquerda, mas é os que estão à direita. Vinde benditos de meu Pai. E para os outros ele vai dizer, nunca vos conheci. Ide para a condenação eterna. Isso é muito sério. Agora veja o que muda. O que transforma tudo na vida, na nossa vida. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me. Significa que Neemias ele não ouviu essas palavras. Nossa, que difícil, hein? Que duro. Ruim, hein? Gente, vem cá, vamos comer. Vocês estão cansados, vocês devem ter chegado de viagem agora, estava lá em Jerusalém. Vem cá, vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos divertir aqui, vamos alegrar aqui. Essas notícias difíceis, duras assim, elas deixam a gente assim meio ruim, né? Vamos ali comer alguma coisa. Muitas pessoas fazem isso. Elas recebem uma notícia assim aterradora, terrível. Não vão longe, não. Nosso país está com essas notícias todos os dias aí. O que nós estamos fazendo? Deus não vai mudar a história desse país aqui através das estruturas políticas e econômicas que nós temos. Sabe qual que é o instrumento que Deus usa para fazer a sua obra no mundo? A sua igreja, o seu povo. Não é indo lá para a porta, lá para Brasília, fazendo passeata, fazendo carreata, fazendo protesto, não. É o seu povo fazendo isso aqui, ó. Olha aqui, comigo que está escrito. Olha o que mudou a história de Jerusalém. Olha o que mudou a história de um povo. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira coisa que Deus faz em nós,
quando Ele quer fazer alguma coisa através de nós, é nos levar a nos humilhar em oração, em jejum, em dependência total e absoluta dEle. Deus não precisa de ninguém que faça nenhum tipo de passeata, nenhum tipo de manifesto em lugar nenhum. Deus só precisa de alguém disposto a dobrar os seus joelhos, a se humilhar diante dEle, a se posicionar desse modo diante dEle, para que Ele faça qualquer coisa acontecer. Com Deus, ou no poder de Deus, qualquer coisa pode acontecer. Não há nenhuma limitação em Deus. O que nós precisamos aprender é o que nós temos ouvido aqui desde a conferência missionária. Nós só precisamos de uma coisa: a presença de Deus no nosso meio. Aleluia! Nós só precisamos da presença de Deus, porque na presença de Deus tudo pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Mas aqui nesse texto eu entendo que Deus deixa isso registrado para nós, para nós sabermos a atitude que nós devemos ter diante de situações adversas na nossa vida, especialmente se elas dizem respeito a pessoas que estão vivendo de forma miserável, deplorável e que precisam da graça de Deus. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quem faz isso está querendo ver uma transformação. Quem faz isso está querendo ver uma mudança. Mas quem vive celebrando, quem vive compartilhando, quem vive fazendo uma série de coisas, mas não dobra seus joelhos em favor de alguém, é porque não quer ver a transformação desse alguém. Nós temos que ser muito honestos. Eu queria tanto que meu pai, queria tanto que a minha mãe, queria tanto que o meu irmão, queria tanto que o meu amigo lá do trabalho, Tá, mas você já fez isso aqui? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas sempre acontece através da vida de alguém que se dobra diante de Deus e coloca-se em oração, em dependência, em humilhação, em jejum, em resignar diante de Deus, sabendo que não pode, mas que Deus pode, e confia nele, e se volta para ele, e depende dele. É o que Neemias nos ensina. É o que Neemias nos mostra aqui. Agora, essa é a atitude de se voltar para Deus, de se humilhar diante de Deus, de se prostrar diante de Deus. E ele faz isso por um espaço de 4 meses. Ele não faz isso um dia, ele não faz isso 2 dias, ele não faz isso 3 dias. 4 meses, essa é a atitude dele. Por 4 meses, ele não faz outra coisa, não tem nada que seja mais importante para ele do que os encontros diários que ele tem com Deus em favor do povo que está lá em Jerusalém. Veja que Neemias tem uma condição econômica favorável, ele é copeiro do rei, primeiro-ministro, mestre de cerimônias, mestre de sala. Por que ele precisa se envolver com isso? Por que ele precisa? Ele podia pensar até o seguinte: esse povo está vivendo lá em miséria e desprezo, mas eu estou aqui bem. Sabe por que eu estou bem? Porque Deus me abençoa. A minha prosperidade diz para mim que Deus tem se agradado de mim, que Deus tem sido bondoso comigo, tem mostrado a minha dignidade, porque o povo está lá desse jeito, mas olha só como eu estou aqui. Mas não é isso que acontece, não. Ao contrário, ele olha para o que ele está vivendo e olha para o que aquele povo está vivendo, ele começa a se humilhar diante de Deus. Ele se prostra diante de Deus. Agora, preste atenção numa coisa importante para todos nós aqui. Bíblia. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Bíblia. Palavra de Deus. Neemias só faz essa oração porque ele sabia o que estava escrito. Ele só faz essa oração que nós vamos ler ela aqui agora porque ele sabia o que estava escrito. Eu e você precisamos da Bíblia. Homem que está aqui na igreja, homem, você precisa da Bíblia. Você, as primeiras pessoas que você precisa de verem salvas na sua vida são os seus filhos. Não é a pessoa que está lá no Japão.
não é a pessoa que está lá na África, não é a pessoa, não. Os primeiros que você precisa ver salvos na sua vida são os seus filhos. Homem, você tem essa responsabilidade. Você é um homem da Bíblia. Você é um homem da palavra. Você é um homem que conhece a Escritura. Você é um homem que está conduzindo o seu filho, ensinando as Escrituras para ele. É assim, você é esse pai. Você é esse tipo de pai que se preocupa com o seu filho e desde eternidade você está inculcando na mente dele o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Homem, essa é a sua atitude, esse é o seu viver, essa é a sua preocupação, esse é o seu coração. Bíblia. Mulheres, vocês são mulheres da Bíblia, mulheres da palavra, mulheres que conhecem as Escrituras, mulheres que sabem o que Deus quer fazer através desse livro e o que Ele pode fazer através desse livro e através da vida de vocês, para serem excelentes edificadoras dos seus lares, da sua família. Mas eu não estou falando de um conhecimento teórico, eu estou falando de conhecimento vivo, em que nós não simplesmente compartilhamos conhecimento com os nossos filhos, mas nós compartilhamos a vida da palavra com eles. Estão entendendo? E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus. Significa que guarda a sua palavra. Vocês estão entendendo? Sem palavra de Deus, sem Bíblia, sem conhecimento das Escrituras, como que nós podemos fazer uma oração dessa? Não tem como eu fazer uma oração dessa se eu não entender o que está escrito na palavra dele. Veja bem, veja comigo. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele sabe disso por causa da palavra. Ele sabe disso por causa da Escritura. Ele sabe disso por causa daquilo que está escrito, por causa daquilo que lhe foi ensinado. Então ele ora com a Bíblia debaixo do braço. Muitas vezes, preste atenção no que eu vou dizer, nossas orações são vazias, são ocas, porque elas não têm conteúdo bíblico nelas. Nós não oramos com a Bíblia, nós não oramos a palavra, nós não oramos aquilo que está escrito, nós não oramos com entendimento, nós não oramos com conhecimento, nós oramos simplesmente, Deus faz isso, Deus tem misericórdia, Deus faz aquilo, Deus isso assim, é só pedir de socorro, é só pedir de misericórdia, às vezes um agradecimento, mas não tem uma oração mais consistente. Eu tive uma experiência ontem pela manhã, eu compartilhei isso com a minha esposa, com a minha amada esposa, que está linda hoje, bem, você estava abrindo o culto aqui hoje, meu Deus, eu fiquei encantado, não sei por que você prendeu o cabelo, seu cabelo estava maravilhoso, solto aqui na frente, devia manter ele assim até o fim do culto, viu? Ai, estava maravilhosa aqui na frente, olhando para o cabelo dela, não devia ter prendido, não. Mas eu compartilhei com ela, vivendo uma situação difícil, e ela vivenciando isso junto comigo. Eu acordei meio com a pá virada ontem, né? E ela tentando todo jeito desvirar, e eu com a pá virada, ela tentando desvirar. E aí, né? Ela falou, vamos à academia, porque sábado ali em casa é dia de descanso, né? Aí eu comecei, né? Eu estava assim meio... Aí, você não vai, não? Vou, só vou terminar de fazer aqui. Aí deu um momento que eu falei, sabe uma coisa? Eu vou andando para a academia, você pega o carro, a gente encontra lá. Eu tava assim, né? Eu estou sendo muito transparente com vocês. Só que a hora que eu fui, eu comecei a orar. Eu comecei a orar e tinha uma situação de alguma coisa que estava acontecendo e estava me afligindo um pouco. E eu comecei a orar. Porque essa situação eu tenho que lidar com ela como pastor. Ela sabe o que é. Eu comecei a orar com a Bíblia. Deus, a tua palavra me ensina que o Senhor é luz. Não há no Senhor treva nenhuma.
Não há nada obscuro diante da sua presença. Nós podemos não ver, nós podemos não saber, mas o Senhor vê tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe o que aconteceu naquela situação. O Senhor estava lá, o Senhor viu, e o Senhor que é luz, eu te peço agora, em nome de Jesus, traz à luz aquilo que está escondido nesse momento, para a glória do teu nome. Meus irmãos, à noite, eu estava do lado, deitado na cama com ela, do lado dela, ela ouviu a resposta da oração, não foi verdade? Deus trouxe o negócio à luz assim de uma maneira, e houve uma transformação na situação que só Deus pode fazer. Mas você precisa, às vezes, lembrar do que diz a Escritura e dizer: Deus, a tua palavra diz isso a respeito do Senhor. Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra, glorifica o teu nome aqui, não é por causa de mim, não estava orando por mim, não era uma situação para mim, era uma situação que podia trazer algum tipo de dissabor e desgosto para a vida da igreja. Eu falei: Deus, tem misericórdia. Orar com a Bíblia, orar com a palavra de Deus debaixo do braço, é isso que Neemias faz. E ele diz assim, eu acho interessante essa oração, né? Como Deus permite que a gente seja tão assim, nós mesmos na nossa oração. Deus não precisa de requinte nas palavras. Deus só precisa que você saiba quem Ele é através da sua palavra. Só isso. Porque Neemias disse assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Você acha que o ouvido de Deus não está atento o tempo todo? Mas Neemias, ele tem uma conversa franca com Deus. Disse: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Que hoje faça a tua presença. Quando? Significa que Neemias não fazia aquela oração chama-gato, não. Deus, faz um negócio aqui, tem misericórdia. Não. Né? Oração chama-gato é aquela coisa. Entendeu? Essa que é a oração chama-gato. Não! Ele fazia uma oração de verdade. Ele orava de dia, ele orava de noite. E é interessante isso, né? Quando a situação aflige a gente, é isso que acontece. Essa situação que eu disse para vocês que eu orei ontem de manhã, não estava orando só de manhã. Ela me afligia alguns dias durante o dia, e eu falava: Deus, o que fazer? Acordei de madrugada, falei: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Não sei como proceder aqui, precisamos da graça do Senhor. Porque quando você entende que uma coisa é séria, há uma demanda real, verdadeira, que precisa de um agir de Deus, você não vai simplesmente orar uma vez e pronto. Não, você vai insistir com Deus, você vai colocar aquilo diante de Deus, você vai se voltar para Deus, você vai se humilhar diante de Deus, você vai clamar diante de Deus. Você não vai fazer uma oração e pronto, não, você vai orar, você vai buscar a Deus, você vai clamar a Deus, você vai insistir com Deus, você vai se prostrar diante de Deus, você vai se humilhar diante de Deus, é o que Ele faz aqui, dia e noite. Aquilo tomou conta da mente dele, aquilo tomou conta do coração dele, aquilo absorveu a sua vida, e dia e noite. E por quem que ele está orando? Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, mas veja que ele se inclui, ele não faz oração por eles, ele faz oração por nós. A gente não ora como se a gente não fizesse parte. A gente não ora como se a gente fosse bons e os outros que estão lá, vivendo nessa condição, sejam miseráveis, sejam eles ruins e a gente bom. Não! O que Neemias faz? Os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele sabe que eles estão naquela condição, ele sabe que eles são exilados, que eles são cativos, por causa do pecado. É o pecado que traz mazela para a nossa vida, é o pecado que traz mazela para a nossa existência, é o pecado que lança a vida do homem numa condição deplorável, e é o que está acontecendo aqui com o povo de Deus. E Neemias sabe disso, ele sabe que a única forma das coisas serem restauradas é se obtiverem o perdão de Deus, a transformação de Deus em relação ao pecado que eles têm cometido. Estão entendendo? E aí ele diz assim: temos procedido de todo corruptamente.
contra ti. E aí ele diz: não temos guardado os seus mandamentos, ou seja, nós não temos guardado a sua palavra. Não temos vivido de acordo com a sua palavra. Não temos observado a sua palavra, não temos considerado a sua palavra, não temos considerado nosso caminho segundo a sua palavra, nossas ações segundo a sua palavra, nossa vida segundo a sua palavra. Fazemos aqui uma análise da vida. Como está a nossa relação com Deus quando a gente olha para a palavra? Quando a gente olha para a Escritura, como está a nossa vida diante de Deus? Olhando para a Escritura, olhando para a palavra de Deus, será que nós poderíamos dizer: está tudo bem com a minha alma? Está tudo bem comigo? Neemias, orando assim ao Senhor, jejuando assim ao Senhor, ele sabe que não está tudo bem. Ele sabe que não está tudo em ordem. Ele sabe que não está nada bacana. Ele sabe que precisa do perdão de Deus, da transformação de Deus. É por isso que ele ora: temos procedido de todo corruptamente, não temos guardado os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Tudo isso para dizer: nós não temos guardado a tua palavra. Nós não temos andado na tua palavra. Não temos considerado. Mas ele diz para Deus, como eu disse, ele pode ser quem ele é. Lembra-te, como se Deus esquecesse de alguma coisa. Mas ele está conversando como homem. Ele é homem. É assim que a gente ora. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei. O que aconteceu? Estão espalhados. Por causa de quê? Da transgressão. Por causa do pecado. Por causa do distanciamento de Deus. Por causa do distanciamento da sua palavra. Por causa de terem abandonado o Senhor. Estão espalhados. Estão em terra estranha. Estão cativos numa terra estrangeira. Mas a Bíblia, mas a palavra de Deus diz o seguinte: a palavra que o Senhor deu a Moisés diz o seguinte: se vos converterdes a mim, e o quê? Guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Não é simplesmente saber o que está escrito, não é simplesmente guardar no coração a Escritura, mas é, acima de tudo, colocar em prática na vida aquilo que está escrito e o cumprirdes. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Faço uma pergunta hoje: qual é o lugar que Deus escolheu sobre a face dessa terra hoje para fazer habitar o seu nome? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse lugar aqui, não esse lugar físico, mas esse povo que está reunido nesse lugar, nessa noite, é o povo que Deus escolheu para fazer no meio dele habitar o seu nome. Sabe a única coisa que Deus precisa de nós aqui para fazer grandes coisas em nós e através de nós? A única coisa que Deus precisa é que nós nos voltemos para Ele hoje, com todo o quebrantamento, com toda a humildade, nos voltemos para Deus, nos humilhando, sabendo que nós somos pecadores, sabendo que nós somos miseráveis, sabendo que às vezes nós temos procedido corruptamente diante do Senhor, não temos sido íntegros diante de Deus, e a coisa que nós precisamos é nos humilhar diante do Senhor, é nos prostrar diante dEle, é dizer: Deus, transforma a minha vida e usa a minha vida para que outros sejam transformados através dela também para a glória do Teu nome. A única coisa que nós precisamos é, de acordo com a palavra de Deus, olhar para os mandamentos de Deus e ter a atitude que Deus espera. Se vocês se humilharem, isso está escrito lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz lá, um texto conhecidíssimo da palavra de Deus: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei do céu, aleluia! Eu ouvirei do céu, e a conclusão é: eu mudarei
a situação e a circunstância da vida de vocês. Só precisa de que nós venhamos a nos humilhar, orar, buscar a Deus, entender que nós precisamos dEle, entender que nós dependemos dEle, entender que tudo pode acontecer uma vez que nós nos humilhamos debaixo da potente mão dEle. Estão entendendo? Oh Deus Todo-Poderoso, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Essa era a realidade de Jerusalém. E Neemias disse, olha, apesar de tudo, Senhor, apesar de tudo, esse ainda é o seu povo. Esse ainda é o povo que se chama pelo seu nome. Apesar dessa miséria, desse desprezo, da realidade hoje de Jerusalém, aí ele disse, Senhor, olha que coisa boa. Isso aqui é um alento para minha alma, como pastor. Porque diz assim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, ele, Neemias, e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Deus nunca faz a sua obra através de um homem só, através de uma pessoa só. Deus sempre usa o seu povo. Está entendendo? E o Neemias tem consciência disso. Ele está fazendo oração. Ele diz, Senhor, não ouve a minha oração, ouve a nossa oração. A minha e as dos teus servos. Com certeza, ele conseguiu compartilhar com alguns exilados ali no Império Medo-Persa a realidade dos seus irmãos lá em Jerusalém. O que estava acontecendo com Jerusalém? O que estava acontecendo com o povo que estava lá? E aquilo que quebrantou o coração dele, parece-me que quebrantou o coração de outros. E eles começaram, vamos dizer, uma reunião de oração. Eles começaram uma reunião de intercessão. Começaram a colocar diante de Deus. Começaram a suplicar diante de Deus para que Deus mudasse aquele quadro. Para que Deus mudasse aquela realidade. Eles se tornaram parceiros de oração. Se tornaram irmãos que entenderam o valor da oração. O valor de orarmos não simplesmente na nossa casa, no nosso quarto, mas o valor de nós orarmos juntos como igreja. O valor de nós apresentarmos a nossa vida diante de Deus, juntamente com os outros irmãos, tendo o mesmo sentido, a mesma direção, o mesmo propósito. Irmãos, quantas desculpas nós inventamos para nós não estarmos orando. Como bem disse o John Piper, naquele dia, o Senhor usará as redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o X, e o Threads, e as outras redes sociais para mostrar para você que o fato de você não ter orado não era questão de tempo, era porque você não queria. Vocês estão entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Não é porque nós não temos tempo. É porque nós não o desejamos e nós não o queremos. É porque, na verdade, a gente está vendo gente miserável do nosso lado todo dia, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas a gente não quer ver a transformação de fato e de verdade. Sabe por quê? Porque a gente não tem essa atitude. A gente não se volta para Deus. A gente não se humilha diante de Deus. A gente não ora diante de Deus. A gente não se junta com gente que quer orar por gente. A gente não se junta com gente que quer abençoar a gente. A gente quer se juntar com gente que quer celebrar, que quer cantar, que quer festejar, que quer comer, que quer fazer uma série de coisas, mas não quer se juntar com gente que quer orar. Que quer buscar o Senhor em favor do seu reino, em favor de pessoas que estão vivendo em miséria e desprezo, em favor de pessoas que precisam da graça de Deus, em favor de pessoas que precisam da misericórdia de Deus. Estão entendendo? O que é que nós queremos? Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. E concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. O homem que ele está se referindo aqui é o rei Artaxerxes. Concede que eu seja bem sucedido, porque tudo para acontecer depende desse homem, humanamente falando.
Mas Neemias sabe que de fato e de verdade, tudo para acontecer depende unicamente, exclusivamente da ação de Deus, do poder de Deus, da manifestação da graça de Deus. Se Deus determinar que alguma coisa vai acontecer, ela vai acontecer. Estão entendendo? Termino nessa noite perguntando: tem gente vivendo em miséria do seu lado? Tem gente precisando de Deus do seu lado? Na sua casa, sua família? Tem gente em torno de você que está vivendo uma condição miserável? Tem gente em torno de nós que precisa da graça de Deus? A resposta está nesse capítulo aqui. O que nós podemos fazer? A situação é caótica, a situação é deprimente, a situação é humilhante, a situação é a pior possível. Mas o Deus da graça só precisa que nós nos quebrantemos diante dele. Que a gente se humilhe diante dele. Que a gente se volte para ele. Que a gente se preocupe de fato e de verdade com gente. Neemias, a miséria daquelas pessoas tocou o seu coração. Isso significa misericórdia. Misericórdia é quando a miséria do homem toca as cordas do coração de Deus, e aí Deus tem misericórdia. Significa que a miséria do povo lá em Jerusalém tocou as cordas do coração de Neemias, e ele, cheio de misericórdia por aquele povo, ele começou a se voltar para ele em oração. Ele começou a se voltar para Deus em favor daquele povo em oração. Ele começou a se humilhar diante de Deus, pedindo o favor de Deus em favor daquele povo. Neemias não está pedindo promoção, Neemias não está pedindo prosperidade, Neemias não está pedindo o bolso cheio, Neemias não está pedindo o próximo bem, Neemias não está preocupado com nada disso. Na verdade, ele está disposto a abrir mão disso, para ir lá servir aquele povo que está vivendo em miséria e desprezo. Aleluia. E é o que ele faz. Nós vamos continuar semana que vem. Nós vamos ver o que ele teve a coragem de fazer. Aleluia. Mas hoje nós vamos pensar aqui. Será que nós estamos dispostos a nos humilhar diante de Deus em favor de gente, em favor de pessoas? A nos humilhar, a nos prostrar, a jejuar, a orar, a insistir com Deus, a lamentar, a refletir e dizer: Deus tem misericórdia. Faz um milagre, faz alguma coisa, transforma essa situação, muda esse quadro.